Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde, senador Exalcir. Antes de começar, eu não posso deixar de parabenizá-lo pela iniciativa e agradecer por poder estar aqui. É sempre uma honra participar desse processo, trazer a visão da PGFN para contribuir na formação da vontade política, que é quem vai, em última análise, resolver realmente os rumos do país. A gente quer aqui contribuir para o melhor do nosso país, sem dúvida alguma. Eu vou tentar aqui minha fala, senador, ir respondendo a alguns pontos bem importantes que foram colocados aqui na mesa anterior. Eu vou começar pelo tópico inicial, o tópico proposto, que é a não cumulatividade. A fala da Melina, ela é bem salutar, porque eu vou complementar aqui minha apresentação, vou colocar a apresentação ali, alguns pontos que ela coloca e trazendo para a nossa realidade. Não sei se a apresentação já está aí. Está chegando lá. Mas o que é importante, senador, da gente aqui tomar como premissa, como ponto de partida? Antes da apresentação, ela fica lá em modo normal. A gente tem que lembrar o modelo que a gente vive hoje, dos tributos sobre consumo. Onde que a gente chegou? E se a gente quer permanecer nesse quadro. Qual é a realidade hoje dos tributos sobre consumo, ICMS, PIS e COFINS? Como colocado aqui na mesa anterior, é tenebrosa. Nós somos campeões de litígios e uma das grandes fontes de litígios em relação aos tributos do consumo é justamente a questão do creditamento. Então, senador, o creditamento condicionado ao destaque, que é a realidade nossa ao longo de vários anos, ele simplesmente deu errado. Deu errado, gerou o quê? Ele gera litígios para o contribuinte, para o pagador de impostos, como colocado pela doutora Mary Elbe. Ela gera também, do ponto de vista dos fiscos, fraudes, o que gera a necessidade de constantes fiscalizações, e isso é custo administrativo, não é de graça, você ter constantes fiscalizações. Então, esse custo também deve ser levado em conta. E qual o ponto aqui? Hoje, em nossa emenda 132, o que se tenta fazer é superar esse quadro. De que modo? Eu vou dar, de um lado, o creditamento amplo para o contribuinte, e mais amplo, inclusive, do que previsto em vários países, como a Melina colocou aqui, isso é importante chamar a atenção, com pouquíssimas exceções. E qual o outro lado da moeda? Porque nada é de graça nessa vida, tudo tem uma contrapartida. O outro lado da moeda, para a conta fechar, é o creditamento vinculado ao pagamento, com poucas exceções. E aí, por que poucas exceções? Aqui é importante a gente voltar de novo para o texto da emenda aprovada por essa casa, para demonstrar que a emenda autoriza expressamente o creditamento condicionado ao pagamento. De que modo? Desde que haja o implemento de duas condições alternativas. Ou que o tributo possa ser recolhido pelo sistema de liquidação financeira, o split payment, ou que o tributo possa ser recolhido pelo adquirente. O PLP, senador, ele garante rigorosamente ambas as condições. Quais são as exceções a isso? Operações com combustíveis e serviços financeiros. Por quê? Por questão de praticabilidade. Por questões operacionais, eu não posso, em serviços financeiros e em operações com combustíveis, no caso de combustível, a tributação é monofásica, fazer esse casamento. Nos outros casos, o PLP busca garantir, sim, aqui essas condições. Então, isso é importante chamar a atenção. Qual a base jurídica? Porque isso aqui não saiu do nada, não é uma opção feita por interesse de arrecadação, não é isso. É algo construído a partir da vontade dessa casa, inclusive. E aí, a gente parte aqui para as vantagens e desvantagens, e desafios, melhor dizendo, para passar aqui ao ponto para... Pode passar aí, por favor, slide? Para facilitar aqui. Eu agradeço, muito obrigado. Então, indo aqui para o ponto central da apresentação, quais são as vantagens? Isso já foi dito aqui, é reconhecido amplamente. A gente vai ter um modelo que vai incentivar o creditamento e aí eu não posso separar de forma alguma essa modalidade de creditamento condicionado ao pagamento ao split payment. O split payment, ele vem justamente garantir o pagamento do tributo e, senador, o creditamento. Então, eu não posso separar as coisas. Elas caminham de mãos dadas. Isso está no texto constitucional. Tanto que é uma condição para eu exigir o creditamento vinculado ao pagamento. Não é possível fazer essa separação. Então, com isso, eu incentivo o creditamento, eu reduzo o litígio e aqui um ponto fundamental.
Ao afastar a inadimplência e reduzir as fraudes, nós convivemos durante vários anos com fraudes com noteiras, por exemplo, isso vai ser eliminado em nosso sistema. Você criar empresas para gerar notas fiscais e créditos falsos. Ao fazer isso, senador, o que é que acontece? Eu vou reduzir o hiato de conformidade, ou seja, eu vou reduzir o tax gap, a diferença entre aquilo que poderia ser pago, ou melhor, que deveria ser pago, e o que efetivamente é pago. Esse ponto aqui, ele gera o quê? Ele gera uma diminuição de carga tributária para todos os pagadores de imposto. Então, vejam, essa medida, ela não favorece apenas ao interesse de arrecadação. Quando eu faço cada contribuinte pagar o tributo devido, quando eu evito fraude, ou dizendo de outra forma, cada fraude praticada por um contribuinte que deveria pagar o tributo, é um tributo que vai ser pago por todos nós. Essa é a realidade. É um custo que vai ser arcado por toda a sociedade. E esse sistema do modelo novo tenta acabar com isso. Então, essa redução do IAS de conformidade, senador, ele entra, inclusive, no cálculo da alíquota de referência, da alíquota que vai ser a básica. Então, isso é importante chamar a atenção. É um elemento crucial do novo modelo. Eu não posso desfazer o modelo de creditamento baseado no pagamento sem que tenha uma repercussão disso na alíquota que vai ser cobrada de todos nós. Então, em resumo, para fechar aqui esse ponto, nós temos aqui uma verdadeira condição para assegurar a não cumulatividade plena concebida no PLP 68. Mas, claro, há também desafios. E aí, se puder passar, por favor, a apresentação, desafios bem colocados aqui nas mesas anteriores e desafios, senador, que já foram, em boa parte, superados na Câmara dos Deputados. Quais são eles? Primeiro, a questão do fluxo de caixa. Isso foi realmente bem trazido em vários debates e houve uma resposta para isso. Agora nós temos split inteligente. Não há mais a possibilidade de haver pagamento em duplicidade. O pagamento feito no momento da operação, ele vai ser compensado posteriormente. Então, há um casamento, não há prejuízo mais para o contribuinte. Isso já foi previsto no substitutivo. Já havia previsão desde o PLP original do split simplificado, que é justamente para você evitar a aplicação do split payment para situações mais simples, que demandem menos complexidade, ou seja, já é um sistema adaptável por natureza. Então, esse problema do fluxo de caixa, ele, na nossa visão, já é superado com o split inteligente. Não haverá, senador, de forma alguma, pagamento em duplicidade. O pagamento feito no momento anterior, ele vai ser considerado quando o agente pagador for liquidar a operação, e vice-versa. Então, há um casamento. Não há a desconsideração do que foi pago no momento anterior. Esse é o split inteligente. Uma outra questão. Mas o sistema, como eu vou confiar em algo que nem existe hoje? Isso é natural do ser humano. Totalmente natural. Como nós podemos conviver com isso? Tratando medidas no PLP para, por exemplo, garantir um orçamento específico para o sistema de split payment, assegurando que haverá uma implementação gradual, então não vai ser algo implementado do nada, e, mais importante, a adoção facultativa, inclusive, em hipóteses onde o split não seja, digamos assim, razoável de ser aplicado. Então, há essa possibilidade hoje já no PLP. A ideia não é aplicar o split payment do dia para a noite para todo tipo de operação. Não é isso. Não é isso de forma alguma. Então, senador, e aí aqui eu fecho essa parte da não cumulatividade e passo para um ponto que é muito importante, que foi trazido aqui pela doutora Mary Elbe, pelo professor Hugo de Brito II, também pelos representantes do CFC, que é a questão da harmonização normativa. Esse ponto é bem relevante realmente para entender, primeiro, por que esses comitês, eles hoje não têm participantes dos contribuintes com direito a voto, há uma razão para isso, e entender a diferença entre esse comitê no PLP 68 e no PLP 108, que trata do contencioso administrativo. Para tentar ser bem sintético, esses comitês, eles foram criados no PLP 68 no plano da harmonização normativa. Para fazer o quê, senador? Para fazer as atividades que os auditores fiscais e que os procuradores fazem hoje. O Comitê de Administrações Tributárias, ele vai fazer o quê? Ele vai harmonizar a interpretação da legislação, ele vai regulamentar, ou seja, vai expedir ENES, vai resolver consultas, ele vai tratar de obrigações acessórias, temas que hoje são feitos em que lugar? No plano da União, aqui na Receita Federal do Brasil. Por que o contribuinte ele não tem um lugar natural nesse fórum?
Porque esse fórum, senador, é exatamente como hoje nós temos a PGFN e a Receita Federal. É um fórum que vai tratar de atribuições típicas da administração. Isso quer dizer que a sociedade não pode participar dos fóruns de modo algum. Eu acho a sugestão do colega do CFC muito oportuna de se abrir canais de diálogo entre a sociedade e esses fóruns. É realmente uma decisão muito mais legítima e muito mais bem fundamentada você tomar uma decisão sabendo o que a sociedade pensa daquele tema. Mas há um motivo desses fóruns não terem voto para o contribuinte. E aí é muito, mas muito importante, já partindo para a conclusão, diferenciar a atividade de harmonização normativa do PLP 68 da atividade de uniformização da jurisprudência, que foi colocada agora no PLP 108 como uma nova competência do Comitê de Administrações. Nessa nova atribuição do comitê, ele vai exarar decisões que vão vincular os órgãos administrativos. Mas a partir de quê, senador? A partir de decisões divergentes entre o contencioso do IBS e o CARF. Ou seja, ele não vai criar normas para vincular esses tribunais. Os atos do Comitê de Administração que são vinculantes em termos de harmonização normativa são chamados de resoluções, lá no PLP 68, não são decisões. Então, é outro tipo de ato. São resoluções que, primeiro, só vinculam os próprios auditores fiscais às resoluções do Comitê de Administrações e as resoluções do Fórum de Procuradorias só vinculam nós, os procuradores. A não ser que esses órgãos se reúnam e expeçam um ato conjunto onde haverá vinculação tanto de fiscais quanto de procuradores. Mas, de novo eu destaco, essa atribuição não pode ser confundida com a atribuição de uniformizar a jurisprudência. Lá são decisões e aí sim, vinculantes para os órgãos administrativos. Então, dito isso, eu encerro aqui a minha fala. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e fico à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.